Fala galera, bem-vindos aqui para mais um vídeo no nosso canal Papo de Rubro Negro. Então galera, vemos aí a vitória do Flamengo contra o Grêmio de 2-0, com os dois gols aí de Arrascaeta, realmente um jogaço. O Flamengo massacrou aí o Grêmio. E vamos ver aí que agora o Flamengo tá com 7 pontos aí lado a lado aí com o Palmeiras. Então vamos ver aí reações dos palmeirenses sobre essa vitória. Vamos lá, galera. Ele teve o compromisso importante contra o Corinthians ontem porque ele tirou ponto do Corinthians. O Corinthians estava na frente do Palmeiras. Ele tirou ponto do Corinthians, o Corinthians ficou para trás. E o Flamengo tinha também a lição de casa hoje de mostrar para o seu torcedor uma resposta ao que aconteceu no meio da semana. A diretoria falou que tá priorizando o Campeonato Brasileiro? Vamos ver então. Então tem que mostrar resultado no Campeonato Brasileiro. E aí fez esse jogo contra o Grêmio. E cara, eu tava lendo uma matéria lá no Globo.com que eles estavam falando sobre o mercado do futebol em geral e falava também sobre o Flamengo. Que o Flamengo busca um jogador para ser um alternante com o Arrascaeta. E hoje nós tivemos a resposta do porquê eles buscam isso. Ah, Neto, mas pô, por que querem um jogador alternante? Porque o Arrascaeta, ele tem uma questão ali física que costuma atrapalhar ele quando os jogos se intensificam em um determinado momento da temporada. E como é uma equipe que vai disputar muitas competições, é necessário você ter um jogador como uma segunda opção, como um plano B. Até mesmo para você diminuir a carga e o estresse, seja ele muscular, desse jogador. Porque é um jogador que tem históricos de lesões e é um jogador que tem um potencial assim absurdo, independente, pessoal, de rivalidade, independente de eu ser palmeirense, eu falo pra vocês que eu acho o Arrascaeta um dos melhores jogadores do mundo. E eu só não acho que ele esticou esse potencial dele pra Europa afora, justamente por causa desse problema físico que ele tem recorrentemente. E vocês perceberam que ele é um jogador que faz muita diferença. Que muitas vezes, quando o jogo ele tá mais burocrático, ele tá mais amarrado, ou o time tenta e às vezes não consegue, o Arrascaeta ele encontra uma forma e uma oportunidade, e com uma jogada individual, às vezes começando ela e até terminando ela, ele consegue tirar o coelho da cartola e consegue trazer resultados importantíssimos. Então você ter um cara desse alternando com um outro bom jogador, é você garantir a ampla cobertura, o amplo domínio daquele setor do campo. E aí você pode ir fazendo esse revezamento e diminuindo a carga do jogador para quando ele entrar, ele estiver mais bem disposto e não ter risco também de ter lesões futuras. É por isso que o Flamengo busca um alternante a ele. Porque o Flamengo enxerga a importância hoje do Arrascaeta. E a camisa 10 cabe muito bem a ele justamente por motivos como esses. Então esse cara, performance física boa, ele é um monstro. Ele é um monstro. O Flamengo fez uma partida segura. Em uma jogada extremamente rápida, muito aguda. Logo no início da partida, acredito que todo time que joga fora de casa, abrir o placar é um sonho, né? Todo mundo quer abrir o placar. O Arrascaeta faz uma bela jogada com um gol de videogame. Tava até com o Wildevan, parceiro nosso aí da Tribo da Sorte, ele falou assim, cara, foi um gol de jogo de videogame. Um gol de jogo de videogame. Um belo gol, onde o Arrascaeta, ele basicamente deixa comigo que eu resolvo. E, cara, o Grêmio fez uma partida muito dispersa, uma partida muito ruim. E por mais que em alguns momentos o Grêmio teve a sua posse de bola, tentou criar alguma coisa, a marcação do Grêmio fornecia espaços para que o Flamengo fazia tabelas, trabalhasse 1-2, tivesse ali o domínio do meio-campo e principalmente ajustasse a marcação. Flamengo ajustou numericamente uma marcação que fez com que o Grêmio ficasse mais espaçado ainda em campo. Para você entender como que o ajuste de marcação ele faz a diferença no jogo, porque ele também empurra o time adversário para trás e ele abre amplitude e espaço entre os jogadores adversários.
Isso permitia com que várias jogadas de contra-ataque, inclusive até que resultou no gol, acontecessem, para que o Flamengo pudesse trabalhar essa transição ofensiva de maneira rápida, e trabalhou rápido muitas vezes. O problema foi lá no terceiro bloco. O terceiro bloco mostrou-se ainda ser um grande desafio de finalização para o Flamengo. Ainda é um grande desafio para o Flamengo e uma lição de casa, uma tarefa que o Felipe Luiz ainda precisa ajustar, e já não é de agora que a galera tá percebendo isso, né? Até o próprio técnico já admitiu que o terceiro bloco de conversão é um problema. Mas o Grêmio, com um time bem desorganizado, muitas vezes cedia algumas avenidas no meio-campo, avenidas nas laterais. O Flamengo também recuava a bola em certos momentos para tentar abrir a amplitude nas bolas alçadas, na profundidade, fazendo com que o Flamengo, o Grêmio jogasse as suas linhas para frente, conduzisse as suas linhas para frente. E muitas vezes o Grêmio não caía nessa, né? Mas em compensação, o setor do meio-campo do Grêmio era um desastre. O Grêmio hoje, na sua organização tática, técnica, me pareceu muito o Corinthians ontem. Um time que não conseguia se encontrar no meio-campo, um time que não conseguia ser agudo no ataque, um time que não conseguia fazer tabela, um time que não conseguia sair da marcação. O Grêmio ficava com a posse de bola, ficava do meio-campo pro campo dele, porque quando ia do meio-campo pra frente e chegava no último bloco do sistema defensivo, travava. Travava porque a marcação do Flamengo chegava com 2 ou 3 jogadores fazendo a pressão, e aquela marcação tática geral do jogo, afastando os jogadores do Grêmio, dificultava as articulações ofensivas do Grêmio e fazia com que o Grêmio não conseguisse muita coisa. Acredito que chutes a gol do Grêmio mesmo, assim, a gol mesmo de perigo, acho que foi não foi? Que teve ali uma boa defesa, né? Uma defesa muito bonita, inclusive, que o Rossi fez logo no final do jogo. E aí, o segundo lance, aproveitando também do espaço de transição, aproveitando da amplitude frouxa de marcação do Grêmio, que foi cansando. Porque, cara, quando você tem jogadores também com amplitude larga em campo, você exige que o cara corre mais para cobrir espaço. E aí chega no final, fisicamente o Grêmio tava acabado. Tava mais acabado do que o Flamengo. Tava mais acabado do que o Flamengo. Naquele momento ali, o Arrascaeta busca aquela jogada primorosa e faz o segundo gol. Muita gente achou que o Arrascaeta ia tocar pro lado, né? Passar pro lado, que eu acho que o Bruno Henrique vinha em condição. Eu achei que ele ia fazer isso. Mas ele resolveu chutar e fez bem, porque se passasse pro lado, a chance de perder aquele gol era muito grande. Então foi uma decisão inteligente ali do Arrascaeta de ter visto a oportunidade ali no canto, tirou a bola do goleiro, fez a lição de casa e simplesmente ficou muito à vontade com a marcação do Grêmio. Então a marcação do Grêmio ela foi tão ruim, que ela deixou espaços confortáveis para que alguns jogadores do Flamengo chutassem a gol, como o caso do Cebolinha, que também tentou chutar a gol. E foi isso. Vamos para a tabela do Brasileirão agora? Flamengo, primeiro lugar, justamente por critérios de desempate, né? Então, Flamengo, primeiro lugar, por critérios de desempate, 7 pontos. Palmeiras, segundo, 7 pontos. Juventude, terceiro, 6 pontos. Vasco da Gama, quarto, 6 pontos. E aí o quinto colocado tá com 4 pontos e o sexto colocado com 4 pontos. Ou seja, é o Internacional e o Fortaleza. Então é por isso que esse jogo de agora, que vai começar daqui a pouco, ele é importante. Pra ver como que vai ficar aquele início. Próximo jogo do Flamengo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Já vou confirmar pra vocês. Próximo jogo do Flamengo contra o Juventude no Maracanã, já no meio da semana, dia 16. Não tem rodada da Libertadores essa semana? Eu achei que tinha. Dia 16. Próximo jogo do Palmeiras, vamos ver. Provavelmente vai ser no meio da semana também. Meio da semana também. Dia 16 contra o Internacional lá. Um jogo muito desafiador. Mais um desafio. E, cara, legal. Jogos interessantes aí pra gente observar como vai ficar essa ponta. Beleza? Coloca nas opiniões aí, meus queridos. Tem que ver quais vão ser as pretensões do Grêmio para esse Brasileirão, cara. Tá certo que pegou o Flamengo, que é teoricamente aí o melhor elenco do Brasil, junto com o Palmeiras. Agora tem essa discussão, né? Porque o Palmeiras andou contratando aí. Até então o Flamengo sempre foi o melhor elenco. Eu acho que o Flamengo é melhor que o Palmeiras ainda, né? Tem mais nome, tem mais jogador de qualidade ali.
E, cara, vai lá no campo do Grêmio, joga sério e mete 2, né, cara? No campo dos caras e ainda fica no campo dos caras, olha só, com 61% de posse de bola. Porque uma coisa é você não ter posse de bola e ganhar o jogo, né? Como aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras teve menos posse de bola que o Corinthians e ganhou o jogo do Corinthians 2-0 e poderia ter feito muito mais. Neste caso, o Flamengo teve a posse de bola, ganhou o jogo e poderia ter feito muito mais com posse de bola. E o Grêmio, sem posse de bola, jogando em casa, né, foi humilhado, né? No final do jogo, a torcida ainda do próprio Grêmio gritando olé quando o Flamengo pegava na bola. Isso é muito humilhante, cara. Então, quer dizer, e a torcida do Flamengo, do Grêmio ainda não estava tão animada, porque não lotou, cara. Você via claramente que tinham vários espaços super vazios lá da arena do Grêmio, hein, cara. E olha que é uma torcida fanática, então os caras estão meio sem fé lá com o time, pelo jeito, hein. Coisa não tá boa pro Grêmio não, cara. Então o Flamengo dominou o jogo praticamente, o jogo todo, desde o começo, já fez o gol no começo ali com o Arrascaeta, e depois o Arrascaeta fez de novo no segundo tempo um gol numa falha lá de saída dos caras, os caras perderam a bola, o Cebolinha tomou a bola, né, e deu gol pro Arrascaeta que teve o campo de ataque inteirinho para chegar e chutar no canto do goleiro, né, muita calma, e para quem fala que o Arrascaeta não tá jogando nada, né, o Arrascaeta não tá jogando, tá abaixo. Mano, eu queria ter um jogador abaixo assim no meu time, viu? Pelo amor de Deus. A gente entende que em alguns momentos ele tá abaixo mesmo, mas a gente viu que ele tava com um problema lá, que foi operado e tal. Então, assim, é um cara muito bom de bola, cara. Pra mim, ainda hoje é o melhor meio-campo do Brasil, é o Arrascaeta, cara. E eu acho que hoje o De La Cruz, né, depois desse rolo da esposa dele aí, falar até que ele jogou mais hoje, hein? Eu gostei hoje do futebol do De La Cruz. E não adianta você querer comparar o De La Cruz do Flamengo com o De La Cruz que jogava no River Plate. Cara, são dois times diferentes, cara. No Flamengo ele tem um monte de companheiro do mesmo nível dele ali. Tem Gerson, tem Pulgar, entendeu? Tem uma galera. Lá no River ele era o dono do time. Essa é a diferença. E aí o cara come a bola, né? Come muito mais porque a responsabilidade cai toda sobre ele, né? E aí praticamente o jogo é feito pra ele. Aqui no Flamengo não, cara. No Flamengo, aqui no Brasil, velho, tem outros jogadores, cara. Então ele tem que ser mais um no elenco. Ele não é o cara do elenco. Essa que é a diferença, entendeu? Então a galera xinga muito o De La Cruz, mas eu acho que é mais por isso mesmo. E claro, ele tem bastante contusão e tal, mas isso é normal, cara. O jogador do nível dele apanha bastante também, né? E aí tem contusão, um jogador que se dedica, que treina, que corre bastante, né? É um jogador que é moderno, que ele arma, ele desarma, vai lá na frente, volta. Cara, complicado, o cara se machuca. O próprio Luiz Felipe, numa entrevista dele, já falou sobre isso, né? Que os jogadores hoje, às vezes, têm muitas funções e aí força demais a musculatura. Normal. Mas, assim, mas o que realmente a mulher dele falou lá, não devia ter falado, né? Mas o tema é o seguinte, o jogo, né? Então o Flamengo, com 8 chutes no gol, acertou 4, ganhou de 2-0. E o Grêmio, com 10 chutes no gol, acertou apenas 2 e não fez nenhum. E o Grêmio com 39% de posse de bola no seu campo, né? Na Arena Grêmio, que é um caldeirão, torcida incentiva, mas a torcida nem foi no jogo, né? Então, o Grêmio aí com 39% de posse de bola, sendo amassado com 61% de posse de bola do Flamengo. O Flamengo amassou o Grêmio hoje. Algum momento ali, no comecinho do segundo tempo, eles tentaram, né, abafar. No final também ali, alguma parte do primeiro tempo, eles tentaram dar uma abafada, mas não deu certo, cara. Mal o Grêmio, mal. 84% de pressão de passe do Grêmio contra 87% do Flamengo. Os dois um pouquinho acima da média. 11 faltas para o Grêmio, 14 fez o Flamengo, aliás, 11 falsas fez o Grêmio e 14 fez o Flamengo. Um amarelo para o Grêmio, 2 para o Flamengo, nenhum vermelho. Impedimentos apenas 1 para o Grêmio, tá? 3 escanteios para o Grêmio e 4 para o Flamengo, tá? E com esse resultado, por enquanto, o Flamengo é líder do Brasileirão, tá? Com 7 pontos. Pelo saldo aí, acho que de gols marcados, né? Tem 5 gols marcados o Flamengo, e o Palmeiras, que é o mesmo número de pontos, fica em segundo com 4 gols marcados. O Juventude é o terceiro com 6 pontos. O Vasco da Gama é o quarto com 6 pontos. Ó, o Vasco, velho, imagina, hein? O Inter é o quinto com 5 pontos. Fortaleza é o sexto com 4 pontos. E aí sim vai, ainda não acabou a rodada, tem jogo por acontecer, né? O Inter tá 4 que deve estar empatando aí com alguém aí, que tá jogando agora, não sei com quem, deve ser com o Fortaleza também, que tá jogando. Aliás, o Inter não vai jogar hoje, né? Não sei. O Inter tá com 4 pontos. Mas, depois que a rodada fechar, a gente vai ter
corretamente, tá? Brasileirão é complicado, Brasileirão é correria, Brasileirão que teoricamente estaria aí a prioridade do Flamengo, então o Flamengo já tá bem, né? Perdeu na Libertadores, ali pra mim foi um acidente de percurso no meio da semana, mas agora vai bem contra o Grêmio, mostra que o time tá bem, mostra que o time tá encaixado, né? Ao contrário de que muita gente começou a querer insinuar aí no meio da semana, porque teve essa derrota fatídica pro Central Córdoba. É claro que teve sim uma negligência pela questão de poupar jogador, de repente achou que o time dos caras não fosse aquilo tudo e foi surpreendido. Teve azar também no jogo por causa do pênalti lá no Léo Pereira, aí as coisas mudam demais no jogo, né? Mas é normal, Libertadores ainda dá para recuperar. Com certeza, lá na casa do Central Córdoba, o Flamengo pode vencer o jogo, imagino que vai vencer, não vai mais fazer esse negócio de querer poupar aí para Libertadores. Tô sabendo que a torcida já, em enquete feita aí, já fala que a torcida ela quer a Libertadores, já dá até prioridade para Libertadores, né? Quer ganhar tudo, não quer priorizar ninguém, na verdade, né? Mas vamos lá, Libertadores no Brasileiro, eu tenho certeza que a torcida vai querer uma Libertadores, né, cara? É mais título, é mais gostoso. Então, o Brasileiro também é legal ganhar, mas, cara, Libertadores hoje é o top. E aí o time que ganhar Libertadores hoje, dessa galera que tá disputando aí, vai ser o primeiro brasileiro com 4 Libertadores. Isso é importante também, isso é legal, isso faz parte, isso a torcida gosta, valoriza. Então tem que valorizar os clubes também, a diretoria dos clubes tem que pensar nisso aí, né? Então o Flamengo bem, né, mostrou que tá bem, que o meio de semana na Libertadores foi apenas um acidente de percurso, que teoricamente não vai voltar a acontecer, não tem por que voltar a acontecer, e vida que segue, né, cara? Vida que segue. Parabéns pro Flamengo pela grande vitória hoje, em cima do Grêmio, do coitado, do fragilizado Grêmio. Tá frágil esse Grêmio, hein? Vamos pensar aqui, vamos ver a escalação que foi hoje do Flamengo. A escalação do Flamengo hoje foi o Rossi, o Alexandre, o Léo Pereira, Léo Ortiz e o Wesley, Nicolás de la Cruz, Eric Pulgar, Michael, Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique, tá? E o Juninho no banco. E o Grêmio com o Thiago Volpe, então goleiro meio milagreiro ali, João Pedro, Rodrigo Eli, Wagner, Lucas Esteves, Camilo, Vila Sante, Pavon, bom esse Pavon, hein? Edenilson, Cristaldo e Braithwaite. É Braithwaite, ele corrigiu a pronúncia da galera aí. A galera falava Braithwaite, ele é Braithwaite, que é Braithwaite. Bom atacante, eu gostei dele, gosto dele. Mas o Grêmio não tem jeito, cara, não tem chance contra o Flamengo, não. Aí no segundo tempo entraram no Flamengo o Luiz Araújo, o Cebolinha, que ocasionou lá a jogada do gol, né? O Olávio Vieira dos Santos Júnior. Ah, quem que é esse, cara? Alan e o Gonzalo Plata. O Olávio, não tô lembrando na minha cabeça, o galera vai pegar no meu pé depois, cara. Ai, Olávio Vieira do Santos Júnior. É brincadeira, né, velho? Os caras botam o nome inteiro do cara aqui. Eu vejo que tem um apelido lá que eu não tô lembrando mais. Vamos que vamos. Olávio Vieira do Santos Júnior. É o nome inteiro do cara aqui. Juninho, porra! Cara, os caras também são foda, velho. Beleza, galera? No mais, tudo tranquilo? Muito... Pois é, galera, vimos aí a reação aí da mídia palmeirense rasgando elogios aí para o Flamengo, né, galera? E realmente ele tá aí, né? O Flamengo, como vimos, tá aí em primeiro lugar na tabela aí do Brasileirão. Então, sobre o jogo, né? O Flamengo ignorou o fato de ser visitante, teve controle no primeiro tempo, logo nos primeiros minutos, abrindo aí o placar com a Arrascaeta aí nos 3 primeiros minutos. O rubro-negro teve outras grandes oportunidades, né? E poderia ter ido para o intervalo com um resultado ainda maior, se tivesse aí caprichado, melhor aí no passe final aí, né? Então o Grêmio tinha muitas dificuldades para criar. Não conseguia encaixar a marcação e errava passes em demasia. A superioridade do Flamengo seguiu acontecendo no segundo tempo, diante de um Grêmio completamente aí perdido, né, em campo. Então o rubro-negro ampliou sua vitória sem fazer tanto esforço, apenas impondo sua qualidade técnica e explorando o domínio inspirado de seu camisa 10, que é nosso Arrascaeta.
Então o técnico aí, tricolor aí do Grêmio, né, Gustavo Quinteiro, tentou mexer com os ânimos do time, promovendo alterações. Mas a equipe piorou ainda mais após as substituições. E o 2-0 ficou barato. Então aí sobre gols e lances, né? Edenilson faz lambança e Fla abre o placar. O Flamengo abriu o placar aí nos 3 do primeiro tempo, como a gente já viu. Quando o Michael iniciou a jogada, tentou um passe para Bruno Henrique, Edenilson tentou cortar e acabou dando uma assistência açucarada para Arrascaeta, que teve calma para driblar Volpi e empurrar para o fundo da rede. Gol bonito, né, galera? E sobre aquela mão ali, né, no braço de Gerson, foi mão, não foi mão? Então a bola aí se desviou, o Wesley bateu ali no braço de Gerson. Os jogadores e a torcida do Grêmio pediram desesperadamente o pênalti. Estavam aí perdendo, né? E queriam muito aí o pênalti. Mas a arbitragem entendeu que por ter ocorrido um desvio, o lance não foi intencional. Vocês acham o quê? Foi justo, não foi justo? O juiz tá certo, não tá? Comenta aqui no vídeo. Mais um dele. Arrascaeta voltou a marcar aos 21 minutos do segundo tempo. Pressionado, Everton Cebolinha conseguiu tocar para o uruguaio, mesmo caído. O meia, com sua categoria, novamente teve paciência para fazer a leitura da jogada e chutar colocado no canto esquerdo de Volpi. Pois é, né? Então foi realmente aí o gol mais rápido aí do Brasileirão. 3 minutos e 15 segundos do primeiro tempo. Aí esse de Arrascaeta. Um gol que a gente realmente não esperava logo assim no início do primeiro tempo, mas abriu o placar aí e realmente veio com essa vitória do nosso Flamengo. E vocês, galera, o que é que vocês acharam aí do jogo de hoje? Flamengo contra o Grêmio. Comenta aqui embaixo, fala aí o que é que vocês acharam sobre aí essa bola aí no braço de Gerson. Acharam que deveria ter sido pênalti ou não? Comenta aqui e também se inscreve aqui no canal para ajudar aqui a gente. Curte, compartilha, comenta e para que vocês fiquem atentos aí para mais vídeos aqui sobre notícias diárias do Flamengo. Então, galera, até o próximo vídeo.